Salmo 22, ou 18. Salmo 18. Esse salmo é o salmo de Davi, que ele fez já com idade avançada. Ele fala que ele foi um homem muito atribulado, um homem muito afligido, um homem perseguido por Saul e por outros, inclusive até o filho dele, Absalão. E ele, então, na sua angústia, na sua aflição, buscou a Deus e Deus o livrou. Por isso que no título tem aí, de Davi ao regente de coro, palavras da canção que Davi, servo de Deus, cantou a Deus, o Senhor, no dia em que ele o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Então, ele foi muito perseguido, mas teve o livramento. Então, o Salmo chama a atenção da gente que Davi era um homem muito de oração, principalmente quando ele enfrentava as angústias da vida. E o que motivava Davi a orar intensamente a Deus está no versículo 1. Ele diz: ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. Ele via Deus como aquele que lhe dava força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Deus, Salmo 18. Deus era a força dele, Deus era a segurança dele, Deus era seu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo, é o refúgio dele. Ele me protege como escudo, ele é meu abrigo e com ele estou seguro. Então, ele tinha uma visão de Deus como protetor, como libertador, como ajudador, como fortalecedor. E é isso que motivava Davi a orar mais intensamente a Deus. Quando a gente não consegue ver Deus como Ele é, aí a gente diminui as nossas orações, porque a gente fica assim na dúvida, será que vale a pena orar? Ele vai realmente me ajudar? Então, quanto mais eu tenho uma visão pequena de Deus, as minhas orações são menores, são poucas. Quanto mais eu tenho uma visão de Deus, as minhas orações aumentam. É isso que aconteceu com Davi. Ele diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Então, ele recorria muito em oração. E, em especial, aí no versículo 6, ele fala, além dele orar normalmente, sempre buscando a Deus, quando ele enfrentava dificuldades, aí o versículo 6, olha o que diz o 6. No meu desespero, eu estou lendo em outra tradução, no meu desespero, eu clamei ao Senhor, pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Então, ele está nos ensinando que ele orava mais ainda. Ele era um homem de oração, mas por causa dessas perseguições, o que é que ele fazia? Ele buscava mais a Deus. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, ele nos ensina isso. As angústias o levava a intensificar suas orações diante do Senhor. Ele agora vai nos dizer, a partir do versículo 20, ele vai dizer que Deus, eu estou pulando alguns versículos para ir na ordem de exposição. Ele orou a Deus, pediu a Deus que pudesse ajudá-lo, e no versículo 20 ele vai dizer que Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, porque ele era um homem correto. Vamos ver aí. O clamor do aflito é atendido devido à vida piedosa do suplicante. Versículo 20, diz aí, o Senhor retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Então, Deus retribuiu. Deus deu a ele o que ele merecia. Essa é a ideia. Deus deu a ele o que merecia. E o que é que ele merecia? Qual era a atitude dele? Segundo a minha
justiça. Ele era um homem que andava direito diante de Deus e diante dos homens. Por isso, Deus retribuiu a ele segundo o andar dele, segundo o procedimento dele. Observe ainda no versículo 20: recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Os membros do corpo aqui é mencionado, porque o pecado que está no coração vai ser satisfeito com o uso das mãos. As mãos de sangue é algum mal que eu fiz a alguém. Ele está dizendo: olha, eu tinha uma mão pura, a minha mão estava lavada, eu não cometi nenhum crime contra ninguém, nem contra Deus, nem contra o homem. Aí Deus ouviu então a minha oração, me recompensou. Coisa bonita, né? Poxa, então, para Deus ouvir a oração, a pessoa tem de andar direito. Se a pessoa não anda direito, Deus não ouvirá a oração. Vejam, abra aí o profeta Isaías 59. O profeta Isaías vai dizer que Deus não ouve a oração de uma pessoa que está andando errada, propositadamente, né? Isaías 59, 1, diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Quer dizer, eu machuquei alguém, eu prejudiquei alguém. E os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então Deus ouviu Davi, porque ele não fez nada errado para os homens, não fez nada errado para Deus. Por isso ele ouviu a oração. Então eu preciso andar direito, porque senão uma nuvem escura impede de Deus ouvir a minha oração e me ajudar. Ah, pastor, então ele era uma pessoa perfeita? Não, Davi não era perfeito, a gente sabe disso. Ele cometeu o crime de adultério, cometeu o crime de assassinato, contou o povo, ele tinha erros. Ele não é uma vida perfeita, não é uma vida perfeita, mas uma vida que é caracterizada pelo bem do próximo e a Deus. Quer dizer, ele anda naquele caminho de fazer bem ao próximo e bem a Deus. De vez em quando ele escorregava, mas o caminho dele era o caminho de amar a Deus e de amar ao próximo. É essa vida que Deus quer de mim e de você. Aí você pergunta assim, mas como isso é possível? É possível porque o Espírito Santo habita em nós. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sou de vós mesmo? O Espírito Santo não é um adorno que está em nós, não. O Espírito Santo está em nós, matando o velho homem e fazendo a gente andar no caminho correto. Então, Davi podia dizer assim, ó, eu não tenho defeito, eu estou correto, porque o Espírito Santo está me fazendo andar no caminho da justiça, no caminho da santidade. Graças a Deus por isso. Então, ou a gente está controlado pelo Espírito, andai no Espírito e não satisfareis o desejo. Quando eu estou na carne, eu não estou obedecendo ao Espírito. Aí as minhas orações não serão ouvidas. Mas quando eu estou andando no Espírito, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, o fruto do Espírito. Estar vivendo corretamente diante de Deus e dos homens não é uma coisa esporádica. De vez em quando eu ando. Não, é uma coisa natural, é uma coisa contínua. Olha o 22 o que ele diz. Vamos ler o 22. Pois tenho, Salmo, né? No Salmo 18, versículo 21. Olha bem, vamos lá. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Então, era um estilo de vida dele.
Não era uma coisa que um dia ele andava, aí daqui a pouco, um tempo mais tarde, andava. Não, ele era assim, contínuo, igual na linha do trem, sempre andando no. Tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. A santidade, então, de vida não é uma data festiva. As pessoas gostam de comemorar o Natal, o Ano Novo, e pensam que vida de santidade é um dia X, no mês X, que eu vou ser santo. Não, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Santidade é uma coisa comum na vida do crente, não é algo extraordinário, não, porque nós estamos unidos ao Deus Santo, então seremos luz, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Essa santidade de vida não tira férias. Não importa, eu sempre serei santo, em qualquer dia, em qualquer mês, em qualquer ano, sempre serei assim, porque Deus é que me santifica. E essa santificação não é só de negócio de igreja. As pessoas pensam que santidade só é ser santo na igreja. É santo em qualquer lugar, em qualquer área da vida. A santidade é isso que Davi está dizendo, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, todos os caminhos do Senhor. Estar vivendo corretamente diante de Deus e dos homens envolve observar a palavra de Deus. O que é ser uma pessoa santa? Olha aí no versículo 22. Vamos ler, 22. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não me afaste de mim os seus preceitos. Então, essa palavra preceitos e juízos se refere à palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, porque a tua palavra me estão presentes, e não me afastei das tuas palavras. Ser santo não é o que eu acho que deve ser, mas é o que a palavra de Deus diz que é. Deus revela, desculpem, o que é uma vida santa. Então, a palavra de Deus determina, por exemplo, certas proibições. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, a palavra de Deus vai dizer, olha, não faça isso, isso aqui é proibido, desse fruto você não pode comer. Mas também a palavra de Deus ordena mandamentos positivos. Honra teu pai e a tua mãe. Lembra de santificar o dia do Senhor. Então, é na palavra de Deus que a gente meditando e lendo, ela vai dizer, afaste disso, faça aquilo. E ao fazê-lo, ao nós obedecermos essa palavra, nossa vida está uma vida santificada. E essa vida santificada vai fazer com que quando você orar a Deus, Deus vai atender a sua oração, vai ser favorável a mim, será favorável a você, como foi favorável a Davi. Estar vivendo corretamente diante de Deus e dos homens envolve, negativamente, afastar-se de tudo que é ruim, que é proibido pela palavra de Deus. Versículo 23, vamos ler? Também fui íntegro para com ele, para com Deus, e me guardei da iniquidade. Então, por isso que ele fala da mão limpa. Quando eu pratico, eu desobedeço a Deus, eu fico sujo. Sujo na minha alma, sujo no meu corpo, sujo no meu coração, sujo nas minhas ações. Ele disse, olha, eu me afastei de tudo que é ruim. Eu vi o pecado e eu me afastei dele. E uma das coisas que a gente tem que fazer, por exemplo, é negar alimento ao nosso velho homem. Todos nós temos um velho homem que gosta de coisas proibidas. O que a gente tem que fazer para matar ele é não satisfazer a vontade dele. A gente sabe as nossas inclinações, cada um tem a sua inclinação. O que é que eu tenho que fazer? Se eu tenho essa inclinação, a carne está me pedindo para fazer coisa proibida, eu vou negar a ela esse desejo dela. Eu vou ficar em jejum. Ela vai ficar com fome, ela vai morrer de fome, mas eu não vou satisfazê-la. Então, é um caminho de se guardar da iniquidade, é negar os desejos proibidos que nós
temos no nosso interior. Devemos, inclusive, fugir de toda aparência que desperte o pecado contra Deus, né? Então, cada um aqui tem um jeitinho, cada um tem um calcanhar de Aquiles. Então, se você vê que essa coisa aqui está levando você a se sujar para que Deus não ouça a oração, você que tem de tomar a iniciativa, se afastar dela. Eva cai porque ficou lá na árvore da ciência do bem e do mal, contemplando ela. Quer dizer, é um passo para cair. Se ali está a queda, ela devia ir para outro lugar. Não foi, né? Não ofereça os membros do corpo para a prática da iniquidade. Ele falou das mãos. E o Romanos 3 fala que a língua, fala dos pés. A gente usa o nosso corpo para fazer coisa ruim. Não ofereça o corpo para fazer coisa ruim. É isso que Davi está dizendo. Fui íntegro, fui direito para com Deus e me guardei, me preservei, me afastei da iniquidade. Estar vivendo corretamente diante de Deus e dos homens traz benefício. Até aqui nós falamos que a gente tem que se santificar. Há benefícios em santificar? Sim, Deus vai ouvir nossas orações. E olha o que Davi diz aí, versículo 24, vamos ler. Daí, porque eu me santifiquei, daí retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Então, esse exercício, o Wanda que gosta de fazer caminhada, esse exercício espiritual faz com que Deus sempre esteja com o ouvido aberto para ouvir as nossas orações. Ele ouve a oração do justo, do justificado, do santificado. Lembra que o cego de nascimento foi curado por Jesus? Aí ele diz assim, olha, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Quer dizer, quem anda no erro, Deus não ouve, mas Deus ouve uma pessoa santa, por isso que eu estou enxergando aqui. Deus ouvirá a nossa oração se nós andarmos em santidade. Veja versículo 25 aí. Para o benigno, uma pessoa boa, que faz o bem, benigno te mostra. Se eu abençoo o próximo, Deus me abençoará. Com o íntegro, isto é o direito, também íntegro. Você é direito, Deus vai recompensar você segundo a sua integridade. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível. Deus, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abate. Então, se Deus ouve uma pessoa santa, Deus é contra uma pessoa orgulhosa, contra uma pessoa altiva. Essa pessoa, Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes, né? Então, nós estamos vendo aí que a santidade de vida dá convicção de resposta às nossas orações. Eu vou ter certeza que Deus vai me responder se eu estou andando corretamente com a ajuda do Espírito Santo. Deus vai responder. Na hora que Deus determinou, essa resposta chegará para mim, para você. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. Então, seja uma pessoa correta diante de Deus e diante dos homens, porque Ele está ouvindo as suas orações e logo, logo o carteiro vai bater na sua porta e a bênção vai chegar. A santidade de vida atrai os benefícios do Senhor, atrai, a mão de Deus se abre para nós, como Davi. Lembra? Ele era adolescente quando ele foi lutar com Golias. Golias era muito forte, um soldado. Ele disse assim a Golias, eu venho em nome do Senhor dos exércitos e ele vai me entregar você na minha mão e todo mundo vai saber que há um Deus Israel. Ele ganha porque ele, mesmo adolescente, era um homem que andava com Deus. Quer dizer, não tem idade, novo, velho, não importa. Nós temos de andar com Deus para que Deus nos dê vitória contra os Golias da vida. A santidade de vida, então, atrai não só recompensa terrena, mas a recompensa divina. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Então, para concluir aqui,
essa parte, eu vou falar sobre esse ponto aqui, sobre a vida de santidade para Deus ouvir nossas orações. A justiça demonstrada não significa impecabilidade, mas inocência na causa apresentada ao Senhor. Então, o que o pastor está falando aqui não é que você não erra, não é que eu não erro, é que nós não vivemos no erro. E por não vivermos no erro, Deus está sempre ouvindo as nossas orações. Isso é maravilhoso. Não viver no erro ajuda Deus a ouvir as nossas orações. Nós, às vezes, iremos pecar. E se nós pecarmos, devemos fazer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A justiça demonstrada é um estilo de vida, não uma vida sem pecado, né? Então, eu vou amando o próximo, eu vou amando a Deus, com a ajuda do Espírito Santo que habita em mim. Não é perfeito nessa vida, mas isso agrada muito ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ser obediente ao Senhor, então, é pré-requisito para Deus ouvir nossas orações. Claro que Ele vai ouvir nossas orações, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Mas Ele já nos deu poder para andar fazendo a sua vontade. Então, é preciso obedecer a Deus, é preciso andar em obediência a Deus para Deus ouvir nossas orações. O crente precisa aprender. A salvação é pela fé somente, mas a santificação, eu coopero com Deus, eu procuro andar de acordo com a vontade de Deus. Jejuar pedindo a ajuda divina, mas viver prejudicando o próximo, não torna a oração aceitável a Deus. Os israelitas achavam que, fazendo alguma cerimônia, Deus ia ouvir as orações. Não, Deus só ouve a oração de uma pessoa que é obediente à sua palavra. Participar de jejum, de oração, ir para o monte, se não está obedecendo, essa oração não vai valer muito, não. E, por último, Deus ouvirá a oração de um arrependido, mas não atenderá um homem de comportamento reprovável aos seus olhos. Se eu estou errado, o que é que eu devo fazer? Perdoe, Senhor Deus, porque eu pequei. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Mas se o cara está errado, ele pode implorar, pode jejuar e Deus não vai ouvir, porque Deus requer, em primeiro lugar, obediência. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.